Quantas vezes nos últimos tempos você já chorou? A Bíblia relata que pelo menos 3 vezes Jesus chorou. No Getsemane, momento de angústia, momento de dor, Jesus chora, derrama suas lágrimas. Mas há um momento também que ele está entrando em Jerusalém, ele olha o pecado do povo e sem muito entender o que estava acontecendo, e as oportunidades desperdiçadas, e o povo aclamando, Jesus também chora. E no momento em que o nosso Senhor está chorando, há uma tristeza dentro dele, que está sendo revelado em lágrimas. Mas há um momento em que ele perde um grande amigo. E nessa perda de um grande amigo, os judeus começam a falar assim: olha como Jesus amava esse tal de Lázaro. Porque é o menor versículo da Bíblia. E eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em João 11, 35. É o menor versículo da palavra de Deus. E o texto nos diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. E o tema da reflexão nessa noite é o choro que deságua em alegria. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, fale ao coração da sua igreja, pois nós estamos ávidos e desejosos de ouvir a sua voz. Que teu Espírito tenha liberdade para falar tudo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Que haja consolo, que haja conforto, que haja cura e que haja salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais surpreendentes, tecladista, você pode ficar à vontade, tá, querido? Aquilo que Deus tocar no seu coração, você pode ficar à vontade. Uma das coisas mais surpreendentes que eu me questiono no texto que Jesus chora por perder um amigo, é que o nosso Senhor tinha plena convicção, Bia, que Lázaro ressuscitaria. Eu fico me perguntando, Priscila, como é que Jesus chora e por que ele chora se ele sabia o momento seguinte, o que iria suceder? O que nos leva à dificuldade do choro. Certa feita, Paulo escrevendo à igreja de Roma, Paulo faz um relato muito curioso, fazendo um contraste entre os vales profundos e também os montes estrelados que a vida cristã nos oferece. Ele vem falando da nossa experiência de, ao passar por momentos difíceis, de choro, de pranto, mas que nós também passamos por alegrias indizíveis. E ele fala acerca de 3 gemidos. E Paulo vem dizendo: o gemido da criação, a criação geme. Por quê? A destruição por todo canto. E a gente olha tudo quanto o nosso Pai criou, e olha tudo quanto o homem tem feito, dá vontade de chorar. Segundo gemido que Paulo vai relatar para cada um de nós é o gemido da igreja. Por quê? Por conta da fraqueza do corpo. Enquanto estivermos aqui nesse corpo pecado, o apóstolo Paulo vem falando desse trocadilho, daquelas mazelas que ele vem vivenciando, falando: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Por conta do pecado que habita em mim. E dá vontade de chorar às vezes quando a gente erra, a gente peca, os vacilos que cometemos. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vem falando em Romanos 8, 26 e 27,
a respeito de um outro choro, de um outro gemido, que é do Espírito Santo. E ele diz: o Espírito, ele geme, ele clama, ele chora, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu vejo essa passagem, eu fico pensando quando Davi chega em Ziclag, que ele tinha perdido tudo, bens, família, e todos os seus soldados também. É um momento de uma crise, e esses soldados então se revoltam com ele, querem até mesmo tirar a sua vida. A Bíblia fala que Davi chorou até não ter mais forças. Que momento delicado. Eu nunca experimentei o que é chorar até perder as forças. E fiquei pensando assim, por que chora ao perder tanto, ao passar por um momento tão difícil? A Bíblia não relata que houve esse choro agudo. Será que ele não chorou essa mesma dor? Ao perder bens, ao perder filhos, ao verificar que a sua vida está desmoronando ao seu redor, e para completar, uma enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. E Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará, se manifestará. Me chama a atenção, no meio de um momento de tanta dor, a experiência. E ele olhando para um futuro próximo, apesar do vale, da sombra, da morte, ele já era tomado de uma alegria indizível, a qual ele dizia: o meu Redentor vive, meu Redentor virá. Eu posso estar passando por isso hoje, mas eu tenho plena convicção de que isso é um momento, isso é uma fase, porque o meu Redentor se manifestará. Jesus chora, derrama as lágrimas, e para aqueles que me conhecem, eu sou chorão. Eu acho que a idade vai passando, eu não sei, o nosso corpo vai experimentando algumas coisas. Hoje eu sinto mais frio do que antes, e hoje eu choro muito mais do que antes. Eu não sei se é um processo, eu não sei se as marcas na minha trajetória de vida me impulsionam nesse momento a avaliar algumas coisas, e aquilo me dói. E para aqueles que me conhecem mais um pouquinho intimamente, sabem que a dor do rebanho de uma ovelha, como me dói. Como eu sinto isso. As dificuldades que o povo de Deus passa, parece que a nós profetas, Deus gera um coração que a gente sente a dor. A gente geme, a gente clama, a gente ora, a gente chora. Mas eu queria num primeiro momento dizer para você que a tristeza do mundo é diferente da tristeza que Deus traz aos nossos corações. E Paulo vem relatar isso lá em 2 Coríntios 7, de 5 a 10. Ele vem falando da tristeza do mundo. Há dois tipos de tristeza, e a tristeza do mundo é o que o povo mais tem chorado. Ah, eu perdi meu celular no assalto, aí chora. Ah, eu perdi uma oportunidade de emprego, chora 2 vezes. Chegou para mim a notícia da carta de demissão, que choro. Uma vez eu comprei um carro assim que eu queria muito ter. Eu já estou até imaginando a cabeça dos irmãos, estão pensando assim: aí o carro foi assaltado, o senhor perdeu o carro, né, pastor? Não, não fui não, irmãos. Mas o maior receio que eu tinha era de sofrer um assalto e levar uma Bíblia que eu tinha dentro daquele carro, porque aquela Bíblia, eu passava a mão assim, eu achava tudo muito rápido. Aí tinha hora que eu ia sair do carro e falava assim: deixa eu tirar essa Bíblia aqui, para mim eu não posso ficar sem essa Bíblia não. Porque os bens vão, os bens vêm. Tem gente que chora pelas coisas mais banais, fúteis. Às vezes ouve uma palavra que é amarga, já começa a chorar.
Às vezes chora porque o time de futebol vai jogar hoje às 20h30 e ele está contando que o time dele vai assumir a tabela do Brasileirão. Aí o time perde, aí chora. Irmãos, nós estamos chorando por cada coisa. Vocês já repararam? Aí você vai conversar, pastor João, com alguns, fala assim: mas pastor, está escrito lá no livro de Heresias 5,17, quem não chora não mama. A gente aprende desde pequeninos o poder que tem um choro, o poder da gente, então, com os nossos gemidos expressar que para a gente não está bom, que precisamos de um alimento, que precisamos trocar uma fralda, que precisamos de algo diferente, desde pequeninos. Mas desde pequeninos parece que também somos ensinados a chorar tão somente pelas coisas desse mundo, pelas perdas, pelas dificuldades, pelos embaraços, pelas vicissitudes que a vida há de impor a cada um de nós. Mas nós perdemos o foco da segunda tristeza, que é o pranto pelo pecado, que é o pranto por desagradar ao Senhor, que é o pranto da tristeza para trazer um realinhamento, um redirecionamento, um novo estilo de vida. E a gente olha grandes personagens bíblicos que tiveram tão somente um remorso. Esaú passou por isso. Meu pai tem uma bençãozinha para mim depois de trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Mas a Bíblia vem falando que nele não houve arrependimento. Quanto esforço fez Judas Iscariote? Pega os 30 ciclos de prata, mas quando ele começa a ver a besteira que fez, ele joga aquela moeda e já não tinha mais valor nenhum, e ele vai e se enforca. Mas a gente olha para Pedro, e esses dias eu falava a respeito de Pedro, com aquela prepotência, aquela tenacidade, aquela vivacidade, e fala: aí Deus, essa cambada aí da PIB Vila da Penha, todo mundo pode virar as costas, te desonrar, eu não. E Jesus fala: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Não. Mas quando a ficha dele cai, há um pranto, há um choro, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, ao ponto de Jesus, depois, quando vai encontrar com ele, e começa aquele diálogo: tu me amas, Senhor, tu sabe de todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas. Aquele trocadilho: Pedro, tu és rocha, sobre a rocha edificarei a minha igreja, a rocha pedra e a rocha Pedro, que era pedrinha. E Pedro então é marcado por uma história diferente, e o Senhor confia então num homem que instantes antes o traiu, mas num homem que chora o choro de Deus, um homem que entende o que é o pranto de uma lágrima, que leva a um realinhamento, um novo estilo de vida, com um novo propósito, com um novo pensar. Um homem que agora marcado pela cruz de Cristo. Dizem então os grandes historiadores, isso não está na palavra de Deus, mas historiadores de muita relevância, como Flávio Joséfo, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de morrer igual o Salvador dele. No segundo momento, irmão, nós vamos ver que as coisas não só cooperam para o bem, porque tudo na vida de um servo do Senhor coopera para o bem. Nós não devemos chorar pela tristeza do mundo, mas sim pela tristeza daquilo que o Senhor quer promover em cada um de nós. Porque se tudo está contribuindo, irmãos, nós precisamos ter a convicção
de que o vale que você tiver, a enfermidade que você estiver passando, o sofrimento que vem sobre a minha e a sua vida, as provações e as dificuldades não estão servindo para limitar a glória e o poder de Deus, mas num curto prazo o Senhor vai dar uma guinada na nossa história, na nossa vida. Esse é o choro de Deus, é aquele choro promovido por coisas espirituais. Segundo momento, Jesus chorou, sabe por quê? Porque a vida não é indolor. Algumas seitas, alguns grupos ditos evangélicos estão dizendo por aí: pare de sofrer, como se isso fosse possível. No mundo tereis aflições, mas fique de mau humor crônico nas aflições, é isso que a Bíblia diz? Mas continue se lamentando pelas perdas, não é isso que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições, mas nas aflições perco o rumo, faço um monte de besteira, meto os pés pelas mãos, não é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos? Não, o que a Bíblia diz? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual é a palavra aqui? Mesmo na dor, na dificuldade, na lágrima, tenha convicção e a mesma esperança que Cristo declara: eu venci. E quando nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! No meio da dor, do sofrimento, no meio da dificuldade, das lágrimas, no meio de um momento tão difícil, irmãos, a convicção de que somos vencedores não pode escapar em nenhum momento da nossa mente. Em meio a perdas, e nós estamos vivendo um momento de tantas perdas, de redução. Fico pensando agora, nós vamos fazer a ceia, o Celso não vai estar aqui. Eu fico pensando no Sérgio ali. E às vezes eu fico assim: e Deus, como é que vai ser? Eu não sei. Mas uma certeza eu tenho: servos bons e fiéis, que estão gozando das mansões celestiais, que estão experimentando as maravilhas de Deus, porque para a gente o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Que lucro! Estão lucrando, sendo robustecidos em Cristo. Jesus passa por momentos muito difíceis. No momento em que Jesus, o verbo que se fez carne, que aceita a forma humana, que se humilha, que se fez maldição por nós, em que ele é açoitado, cuspido, vilipendiado. Então, naquela via dolorosa, ele tem que carregar então aquilo que alguns chamam de cruz, bota cruz, mas a crucificação, a haste já estava lá, irmão. A crucificação foi um método inventado pelos catargineses. Eles transportavam as barras transversais. Mas o nosso Cristo já desfigurado pelos açoites, depois de carregar um bom espaço, ele não suporta mais carregar aquela cruz. E a Bíblia nos fala então que teve um tal de Simão Cirineu. E Simão Cirineu é constrangido a carregar. E você vai ver a história desse homem. Ele estava ali porque era a festa dos tabernáculos, Pentecoste, Páscoa. Estava juntando nessas ocasiões onde eles iam para ali, sabe para quê? Para que o sacerdote pudesse então sacrificar o animal. E os judeus iam tudo com aquelas roupas branquinhas, e eles espargiam aquele sangue, uma gotinha daquele sangue naquela roupa branca. O judeu já saía de lá tirando onda aqui, ó, purificado. Me atingiu, chegou até mim.
Eles passavam até esponjas e espremendo e jogando sangue para todo lado. Aqueles que contemplavam ali uma gotinha daquele sangue, já saía dali dizendo: purificado. Mas Simão Cireneu, então, após o constrangimento, ele ajuda Jesus, muito cansado, a carregar essa cruz. Mas as lágrimas e o sangue do Cristo já estava ali sendo vertido. Jesus já estava desfigurado e passando por um momento de muita dor. E o objetivo principal dessa cerimônia, ela alcança Simão Cireneu de tal forma que esse homem que carrega essa cruz vai ter a sua vida transformada exatamente por isso. Porque aquele sacrifício que eles estavam fazendo ali de animais, eles não tinham noção que naquele momento o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ia fazer o maior dos sacrifícios que ia agradar a Deus. E o primeiro que está ali contemplando e participando disso, quem foi, irmãos? Simão Cireneu. Imagina ele carregando aquela cruz, e aquele sangue naquela cruz, aquelas lágrimas. Os judeus se vangloriavam por a gota de um animal. Simão Cireneu estava naquele momento sendo transformado, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue do Cordeiro que declara justificado. É o sangue do Cordeiro que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No meio do choro, no meio da dificuldade, que alegria indizível para Simão Cireneu. Sabe por quê? Porque o carregar a cruz, o episódio da cruz, o transportar a cruz, mesmo gemendo, e às vezes a cruz está pesada, e o Cristo nos desafia: olha, aquele que não quiser carregar a sua própria cruz, não é digno não. Às vezes a gente quer abandonar a cruz, tornar essa cruz um pouco mais leve. Há situações na nossa vida que a gente quer passar a bola, deixar de lado. Mas Simão Cireneu ajudou a carregar, com a convicção de que até um dia ele iria trocar aquilo por uma coroa. Porque o choro do carregar a cruz deve então arremeter a cada um de nós que virá um momento de glória, que virá um momento de coroa, que virá um momento em que a alegria indizível tomará os nossos corações. Terceiro momento, Jesus chorou. Mas há consolo para os que choram, pois talvez um dos textos mais paradoxais da palavra de Deus diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ou seja, felizes os que choram. Que é uma coisa mais paradoxal do que essa, irmãos? Felizes quem chora. Oh! Como assim, pastor? Como alguém que está chorando pode ser feliz? Essa bem-aventurança talvez nos faça pensar sobre o real sentido de um sofrimento, de uma dor que vem sobre cada um de nós. E a palavra de Deus vem falando para a gente: olha, você é feliz tão somente pelo fato de você chorar. Não se trata de uma dor que faz corroer o coração. Não se trata apenas de uma dor que faz chorar. Que tipo de dor será que o texto está querendo falar para cada um de nós? Não é uma dor carnal, não é um choro qualquer, não é a tristeza pelo próprio pecado cometido que vai produzir morte. O salário do pecado é a morte.
Não é a tristeza, o choro que Aminon fez depois de ter feito aquilo com a irmã, com toda a família. Não, não é isso. Não é o choro de Acabe por não ter a vinha de Nabote. Fica chorando como um menino mimado. Eu queria aquela vinha, não tem. Começa a chorar. Não, não é isso. Não é o choro que Faraó fez depois que liberta o povo do cativeiro e se arrepende. Não é isso. Não é o choro do remorso. Não é o choro do desespero. Não é o choro das consequências do pecado, do castigo, das consequências que o pecado traz para cada um de nós. Mas o choro a que se refere aqui é uma declaração muito interessante. Felizes os que choram, sabe por quê? Porque na promessa da angústia daqueles que levam a preciosa semente andando, chorando, há uma questão indubitável: voltarão sem dúvidas com seus feixes. Não tenha dúvida, quem está gemendo com o Senhor, quem está triste por conta do pecado, quem está padecendo, quem está derramando lágrimas, vai voltar com alegria, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia! É fase, é um momento. E se nesse momento você sabe passar por ele, o texto diz: bem-aventurados que choram, porque uma coisa é certa: serão consolados. Há um consolo, convicção, há consolo, há coroa, há um novo amanhecer. O fato de termos esperança não significa que deixaremos de sofrer, porque a vida não é um indolor. Mas se no meio da dor a gente estiver experimentando a graça, e o apóstolo Paulo, ele nos traz uma grande visão do que é isso. Lá em 2 Timóteo, ele fala assim: eu já estou sendo entregue como libação, eu já estou sendo oferecido. Ele sabia que o momento era difícil, e a gente olha para a fala dele, ele vem dizendo, precisando de vestimenta, dizendo que ficou sozinho, ninguém compareceu. Há um sentimento de abandono, há um sentimento de impotência, há um sentimento de relacionamentos quebrados, há um sentimento tão difícil naquele momento, próximo ao martírio. E Paulo foi preso, mais uma vez, mas com a convicção de que seria a última vez. E aí há aquela frase célebre: eu já estou sendo entregue, mas combati o bom combate. O que eu fiz com a carreira? O que eu fiz com a minha fé? Irmãos, tudo que nós estamos passando aqui nesse tempo, você só tem um propósito: glorificar o nome do Senhor. Mas pastor, está muito difícil porque eu fui abandonado, relacionamentos quebrados, pessoas me traíram, eu estou vivendo um momento extremamente complicado. Para o Senhor é fácil, porque o Senhor é pastor. Para o Senhor é fácil, porque o Senhor tem a vida que pediu a Deus. Você não sabe o que eu passo, mas... se iluda não. Pastor, para o Senhor deve ser muito mais tranquilo, porque o Senhor ora e Deus está aqui e responde assim rápido. Quem dera. Quem dera. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão difícil que tudo que o Senhor tem permitido a cada um de nós, o Senhor quer transportar-nos a um novo patamar de vida espiritual. A sensibilidade que temos que ter para o choro, eu quero concluir essa reflexão e dizer para você, dizendo para cada um de vocês: a vida cristã não é uma vida de
tapetes avermelhados, mas às vezes as estradas são de pedra e de espinho. Mas se cada passo que eu der, o meu Salvador estiver andando comigo, essa trajetória vai ser fácil. As crises que estão batendo na nossa porta tendem a endurecer o nosso coração, a nos tornar pessoas insensíveis à palavra de Deus, e muito mais nos tornar sem visão da dor, do sofrimento e do que o Senhor quer fazer em nós e por intermédio de nós. Mas quando há um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. É um solo fértil para o mover de Deus. Há um bálsamo do céu para os nossos corações, quando sabemos que o Senhor é poderoso para transformar desertos em mananciais. Quando o Senhor é poderoso para fazer como fez com a vida de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. E no quarto dia ele ressuscitou. Você quer experimentar a ressurreição de coisas que já tenham morrido na sua vida? Você quer experimentar realmente o sobrenatural do Senhor? Você quer sair daqui nessa noite dizendo: hoje o Senhor me visitou na minha dor, na minha lágrima, no meu vale, na minha aflição? Aprenda, em nome de Jesus, que tem graça para os que choram. Tem graça. Porque o mesmo apóstolo Paulo fala: eu orei ao Senhor 3 vezes acerca de um espinho na carne, e eu ouvi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas lutas vêm, a gente se sente enfraquecidos, alguns estão desistindo, parando pelo caminho, mas nunca foi propósito divino isso. A luta que você está passando, a lágrima que você está derramando, haja o que houver, o Senhor manda te dizer nessa noite: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não deixa a dor te paralisar, não deixa a lágrima embaçar a visão do que o Senhor tem para você ali na frente. Igreja, continuemos marchando, continuemos alinhados com Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele, amém. Nós precisamos sair daqui nessa noite, sim, que há um consolo, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Como o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã. Ei, você que chora, amanhã tem misericórdia para você. Você que está aqui carregando a cruz, amanhã tem uma coroa para você. Você que está passando por um vale, por um momento tão difícil na sua vida, continue sua caminhada até por uma coroa trocar. Eu quero te convidar a reclinar a sua cabeça nesse instante. Talvez você tenha entrado aqui num sorriso banhado em lágrimas, no rosto de quem confia em Deus, mesmo mergulhado em circunstâncias tão desafiadoras e difíceis. Jesus chorou. Você pode chorar a dor da saudade, você pode chorar a dor da separação, mas você pode nessa noite também chorar pelos seus pecados. Você pode nessa noite chorar para que Deus venha ao teu socorro. Você pode nessa noite derramar suas lágrimas e falar: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não permita, Deus, que as minhas lágrimas venham embaçar a visão daquilo que o Senhor quer fazer. Jesus chorou, mas ele tinha plena convicção do que o Pai faria na vida de Lázaro.
Tanto é que ele começa orando: graças te dou, porque sempre ouves. Graças te dou. Não teve milagre nenhum, nada tinha acontecido, ele já estava dando graça. Eu quero que você ore agora, já dizendo: Deus, obrigado, Deus, eu quero te render graças, porque o choro, a dor, as dificuldades, tudo que eu tenho passado, o Senhor está transformando em alegria indizível. A coroa me espera. E eu vou continuar conduzindo, carregando, até o dia final. Até o dia final. Eu quero perguntar a você que está conosco, você que está conosco no chat, você que está conosco aqui no templo: você já entregou sua vida a Jesus? Jesus chorou por mim e por você. Jesus verteu o seu sangue em nosso favor. Logo no momento seguinte celebraremos a ceia do Senhor. Nesse momento que estamos celebrando a ceia do Senhor, há toda uma simbologia de tudo quanto o Senhor quer e está fazendo pela sua igreja. Jesus verteu seu sangue, seu corpo foi moído pelas nossas transgressões. Sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante nele. Enquanto toda igreja está orando, eu quero perguntar: você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, autor e consumador da fé? Seja bem objetivo, bem rápido. Alguém na galeria tomando essa decisão, onde você está, estenda a sua mão. Eu quero, pastor, só quero te identificar e orar com você, por você. Alguém no chat que está dizendo: eu estou entregando minha vida nas mãos de Cristo Jesus, o recebendo como meu Senhor e como meu Salvador. Alguém lá em cima na galeria falando: pastor, sou eu estou passando por lutas, provas e tribulações. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Onde você está? Erga a sua mão. Alguém aqui à minha direita, na nave, dizendo: eu estou tomando essa decisão. Onde você está? Ergue a sua mão, quero orar com você, por você. Alguém à minha esquerda dizendo: sou eu, pastor, estou tomando essa decisão. Eu não quero sair daqui sem a presença de Jesus Cristo. Alguém no chat falando: eu quero, pastor, em nome de Jesus, ore por mim, porque hoje eu estou confiando minha vida em tuas mãos. Alguém no chat dizendo: sou eu. Alguém aqui na igreja: eu não vou insistir, é o seu momento com o Senhor, basta o erguer das suas mãos, nós estaremos orando com você, por você. Te vejo aqui no centro, eis que vem salvação à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Já vou orar por você. Há mais alguém dizendo? É só um momento de você erguer a sua mão, basta isso, um sinal seu. Há mais alguém dizendo: eu quero, eu preciso, pastor, ore por mim, eu quero sair daqui com Jesus Cristo na minha vida. Estou vendo você aqui na minha esquerda. Deus te abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, eis que vem salvação à sua vida. Há mais alguém nessa noite dizendo: eu quero, eu recebo, eu preciso dele. Aonde você está? Em nome de Jesus, faça isso. Louvado seja o nome. Vamos orar. Senhor, nesse momento tão difícil para nós como igreja, nós rogamos a Ti o Teu consolo, pois o choro, ele pode estar durando uma noite, mas Tua igreja amanhã estará sorrindo para a glória do Senhor. Há vidas passando por um processo aqui tão difícil, por batalhas que só eles sabem diante de Ti. Nós não sabemos mensurar a dor, a profundidade de alguns abismos, mas uma certeza nós temos: o Senhor vai traduzir isso em alegrias indizíveis. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda, Senhor, a enxergar que há sim bondade, a misericórdia do Senhor
ela há de ser estendida dia após dia, porque o Senhor é um Deus que hoje nós estamos em vales, mas amanhã nós estamos em montes estrelados, observando a tua glória, o teu poder, nos rendendo ao Senhor e dizendo: só o Senhor é Deus. Abençoa, Deus, aos teus filhos que nessa noite enxergar a necessidade de se renderem a Cristo Jesus, sele-os com seu Espírito Santo, escreve esses nomes no livro da vida, perdoe seus pecados, e que seja agora, Deus, um viver completamente diferente, pois é promessa do Senhor estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Continua, Deus, abençoando o teu povo aqui reunido. É o que nós te suplicamos e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria agora convidar o nosso irmão Antônio Noanta, todos os pastores vão estar aqui à mesa. Você que está em casa, pega agora os elementos. Você que está conosco aqui, prepare o seu coração. A palavra de Deus nos diz: examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice.